atividades para promoção da inovação. Então, nessa questão da Copa, ele está fazendo um trabalho que chama-se 14 bis, que é uma maneira de homenagear Santos Dumont, lembrar do 14, fazer uma atividade. Aí. É um grupo de pessoas que estão trabalhando nisso e mobiliza grande parte da comunidade para, na verdade, produzir novos projetos, pensar em novos projetos. Ela tem alguns recursos e usou esses recursos durante esse ano de 2009, 2010, mas agora nós temos a certeza de ter mais 120 milhões. Isso para promover projetos projetos que imagino que possam ser desse pessoal que está nos ouvindo, gente que está muito ligado à internet e que sabe que uma boa ideia, de maneira organizada, e pode conseguir adesões e colaborações e transformar isso numa grande coisa. Então, nós imaginamos que isso vai criar uma explosão. Agora, o ITS participa desse projeto e também, no âmbito do Estado de São Paulo, nós temos algumas atividades, que é a nossa rede, chama Rede TIC na Copa, onde nós reunimos empresas que conversam entre si, trabalham entre si, criam oportunidades, criam consórcios. A ideia ainda é que elas criem consórcios, projetos em conjunto, fomentem outras empresas. Eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente justamente do ITS, do Instituto de Tecnologia de Software, do qual você atualmente é diretor. É uma entidade criada o quê? Ela representa a iniciativa privada, ela tem a participação de governo ou não? Ela é uma organização sem fins lucrativos? O que exatamente é o ITS? Então, ela foi criada em 1997 e ela reúne várias entidades, ela foi criada por várias entidades. Então, quem criou a entidade foram empresas, entidades, empresas, no caso, empresas da área de TI, né, como a Prodesp, na época, o IPT participou da criação, a própria USP, o SEBRAE, as entidades ligadas à área de tecnologia da informação, que é a CESPRO, o Sucesso, outras universidades. Então, na verdade, é uma entidade sem fins lucrativos criada por outras entidades sem fins lucrativos. Então, outras entidades. Né? Então, não há uma relação muito pessoal, não há uma liderança pessoal, é uma coisa muito coletiva e é promovida por esse conjunto de instituidores. O que nós fazemos? Nós fazemos um trabalho e somos, de alguma forma, sempre ligados ao programa Softex. Softex é um programa que promove a excelência do software, a promoção e exportação do software brasileiro. E então nós, desde 97, trabalhamos nessa área. O que nós fizemos ao longo desse tempo? O que foi necessário para as empresas de software? Então, na década de 90, e é muito curioso a gente comentar isso, ninguém sabia o que era um business plan. Era muito difícil. Quando você falava em inglês ainda era impossível, mas quando você falava em plano de negócios não existia essa cultura. Então nós fizemos, naquela época, muitos cursos, fizemos um estágio, levamos um grupo de empresários brasileiros fazer um curso fora, nos Estados Unidos, sobre plano de negócio para difundir essa cultura. Então nós fizemos mais de 10 cursos de plano de negócio nos anos 97. Depois também, uma época muito importante, na época a questão da qualidade. A ISO estava se difundindo e no setor de TI ela estava um pouco atrasada, participamos disso. Ao longo do tempo, as demandas das empresas de informática, né? Na época se falava muito informática, hoje todos falam tecnologia de informação, era essa, quer dizer, ter processos controlados, estar focado em negócios. Todos nós sabemos, hoje é pós-corrente, que fazer um software, na verdade, é 20% do negócio. Né? Você ter toda a máquina funcionando, todo aquele motor que produz tudo que a gente quer, é 20% do negócio. Muita coisa, 80% é a definição, da divulgação, continuidade do negócio, a confiança que se inspira, tudo isso é muito importante.
E os técnicos da área de TI são pessoas muito diferentes das outras pessoas. Eu acho que elas têm uma visão de tentar colaborar, de fazer alguma coisa do ponto de vista técnico que possa transformar ou melhorar a vida das pessoas. Eu falo em pessoas assim, esses pequenos empreendedores que na verdade depois se tornam empresas de sucesso. Eles têm uma qualidade que se vê pouco hoje. Quer dizer, na nossa geração existiam causas maiores para as pessoas, né? Envolvimento político e tal, mas eu percebo assim que e todo esse movimento que a gente pode ver em torno do software livre, que é mais do que só um movimento. Eu convivo com algumas pessoas do movimento. É uma coisa admirável do ponto de vista pessoal, porque as pessoas acreditam naquilo de fato, levam à frente, aquilo é um modo de vida, um modo de ser, não é uma falsa questão para essas pessoas. Então essas pessoas que eu acho da área de TI têm essa visão, essa ideia de a partir da técnica. Nós todos temos um pouco essa visão. Mas nem tudo é assim, né? A gente sabe que existem muitas outras coisas e eu acho que essa atividade que nós tentamos ao longo desse tempo, desses tempos aí, esses 13 anos que nós tivemos, foi no sentido de aproximar um pouco mais isso do setor empresarial, ver todos os aspectos da produção. Não é só a parte de desenvolvimento dos códigos, mas é muito mais do que isso. Então, eu fiz muitas atividades, eu não queria me prender a isso e fazer uma digressão, mas o que é muito interessante é que nós, em 2003, fizemos um programa para desenvolver atividades em projetos que fossem de aplicações exclusivamente na internet. E fizemos uma parceria com a Sun, mas você acredita que foi uma coisa fora do seu tempo? Nós não conseguimos, era tão inovador na época. Hoje a gente vê, todo mundo falando de SaaS, né? Software. Mas na época a gente nem usava esse termo, usava ASP, né? Application Service Provider. Então nós pensávamos nisso, fizemos um grande trabalho, tínhamos apoio da SAN e da Telefônica, e nós não conseguíamos que os nossos empresários fizessem aplicações nessa arquitetura. Os clientes desconfiavam de aplicações que não rodassem nas suas instalações, e é muito curioso hoje, ninguém mais se preocupa. Seriam os chamados aplicativos web, né? Aplicativos que rodam e hoje estão se tornando cada vez mais comuns, mais normais, né? E virtuais, assim, a gente nem sabe nem que servidores, cloud computing, né? A computação nas nuvens. Então é muito interessante que quando você trabalha com inovação como nós, em alguns momentos você erra a mão, entendeu? Nós fizemos em 2003 um programa que efetivamente não tínhamos condições de fazer ele se desenvolver na época. Temos um telefone aqui. Então, eu desliguei aqui, me desculpe. Eu tinha desligado, mas... então, isso são coisas que acontecem. Então, nós fizemos já muitas atividades nessa área de promoção de inovações no segmento de TI. Mas, nos últimos 6 anos, o que nós fizemos, que tem um bom reconhecimento também, é a questão que a gente chamou de espaço de inovação. Nós criamos, junto às feiras, a feira que a FEBRABAN organiza, chama-se CIAB, uma feira de automação de bancos, que é muito importante, a mais importante que, aliás, o Brasil é um dos países mais avançados em termos de automação bancária. Exatamente, muito avançado. E a gente pode até comentar um pouquinho sobre isso. Quer dizer, o Brasil é muito avançado e tem uma das aplicações mais interessantes e mais eficientes em termos de organização, que é o sistema de pagamentos brasileiro, né? O sistema brasileiro de pagamentos, que é um sistema muito confiável, que diminui o risco de crises e tal, e a gente não consegue em nenhum momento exportar essa tecnologia. Nós temos
também grandes sucessos no Brasil na área de software, como a urna eletrônica, por exemplo, nós não conseguimos exportar isso. Nós vemos outros países batendo cabeça, fazendo... Então, eu acho que tem muitas coisas que o Brasil pode realmente difundir, promover. Dos trabalhos nossos é a promoção da exportação de software. E a gente percebe como brasileiro, o sistema brasileiro, esse sistema que todos conhecemos, aí, que foi instituído em 2002. Esse novo sistema de débito direto autorizado, DDA, também é uma coisa fantástica. Isso teria uma aplicação, não conseguimos exportar isso. Então não tem uma proposta, um grupo de empresas que possam apresentar essa proposta para outros países. Então isso são atividades que nos preocupam fortemente. Como o Brasil, por exemplo, poderia cooperar com países como da América Latina ou da África, de ter sistemas bancários tão eficientes como os brasileiros, né? Como o brasileiro. Então, existe muita coisa para ser feita em software. Nós estamos hoje trabalhando um pouco nessa direção também. Mas em relação à Copa, nós achamos que isso era um impacto muito grande. E nós tínhamos um trabalho, como está dizendo na FEBRABAN, junto com a FEBRABAN, no CIAB, de selecionar empresas. Então, nós fazemos um concurso, as pessoas inscrevem suas empresas, há um processo de seleção por pessoas técnicas e de negócios, e são selecionados um grupo de empresas. Essas empresas são selecionadas e preparadas para participar de um estande coletivo. É um estande coletivo diferente dos estandes coletivos. Ninguém está lá porque pagou, está lá porque mereceu estar. Então, é sempre mais ou menos em três empresas, 70, 60 empresas, para seleção mais ou menos de 20. Nós fizemos isso durante 6 anos e nós nos interessamos e nos aperfeiçoamos um pouco no entendimento do processo de geração de tecnologia nas empresas pequenas ou médias. Como é o processo de geração da inovação? Isso que nós estamos tentando trazer e promover junto à área da Copa, né? E eu não sei se eu posso explicar mais ou menos o que nós gostaríamos de fazer. Nós percebemos assim que nas empresas do setor bancário, 2/3 das empresas inovaram porque os seus clientes ou seus fornecedores trouxeram informações novas. 1/3 das inovações reconhecidas por eles são efetivamente produzidas por uma ideia, por um princípio. Então a gente percebe o seguinte: a inovação surge do relacionamento, fortemente. Segunda coisa, as empresas acusam que eles demoram 2 anos para desenvolver de uma ideia até um produto. A gente imaginava que no setor de TI isso seria um tempo menor até, mas não. A média 2 anos, até mais. Então, nós pensamos assim, poxa, vamos fazer essa experiência de geração, promover as inovações em pequenas empresas. E isso nós temos 4 anos, eu acho que em 2 anos, isso sucessivamente, eu acho que nesses 2 primeiros anos nós vamos poder fomentar essa inovação, essas inovações vão surgir, e aí nós passamos por um outro momento, que é o momento de conversão. Nós temos a geração, nós temos que entender a inovação como um conjunto de tempos. Tem um momento da geração, tem um momento da conversão dessa inovação em produto e esse momento de difusão. Então, nós acreditamos que nessa época, nesses anos, 2012,